Com certeza existem muitas coisas debaixo da terra, mesmo os arqueólogos já tendo descoberto algumas delas, outras ainda permanecem escondidas de nós. Nesse vídeo veremos as 10 coisas mais incríveis encontradas no subsolo. 10. Oxioard. Eric Lavis havia perdido uma de suas ferramentas e decidiu procurá-la. Em 16 de novembro de 1992, ele partiu com um detector de metais em um campo na Inglaterra, quando recebeu um presente de aposentadoria. Ele achou um dos tesouros arqueológicos mais importantes já descobertos na Inglaterra. Trata-se do Oxioard, um tesouro que consiste em mais de 15 mil itens, incluindo moedas romanas, joias, pratos, copos, taças e outros objetos de ouro, prata e bronze. Alguns dos itens mais notáveis incluem uma série de taças romanas decoradas com cenas mitológicas, uma caixa de joias de ouro, um par de brincos de ouro e um grande prato de prata decorado com a imagem de um leão. Acredita-se que o tesouro tenha sido enterrado em torno do ano 410 d.C., durante a invasão da Grã-Bretanha pelos bárbaros germânicos. É possível que os itens pertencessem a um rico romano que tentava proteger sua propriedade durante a invasão. O Oxioard é um tesouro significativo não apenas por sua riqueza material, mas também por sua importância histórica e arqueológica. Ele oferece uma visão fascinante da vida e cultura na Grã-Bretanha romana, e é um tesouro de informações para arqueólogos e historiadores. O tesouro está agora em exibição no Museu Britânico, em Londres. 9. Livro dourado do século XV. A enfermeira Buffy Bailey não imaginava encontrar algo tão valioso quando saiu com um detector de metais perto de York, na Inglaterra. Ela achou um mini livro de ouro do século XV, pesando cerca de 31 gramas, enterrado no subsolo. O livro em questão é um livro de horas, um tipo de livro devocional muito popular na Idade Média. Ele contém ilustrações vívidas, incluindo uma imagem do rosto de Cristo, bem como passagens de oração e salmos. Depois de ser examinado por especialistas, foi confirmado como autêntico e datado do século XV. Acredita-se que os donos dos objetos tenham sido alguém de alto nível, talvez da realeza, já que apenas a nobreza tinha permissão para carregar ouro naquele período. Essa descoberta é extremamente significativa, pois é muito raro encontrar um livro de horas tão pequeno e feito de ouro. O livro já está sendo exibido em um museu local em York, onde está recebendo grande atenção do público. 8. Biblioteca de Assurbanipal. Uma das perdas que os historiadores mais lamentam até hoje é o desaparecimento da grande biblioteca de Alexandria, que continha milhares de manuscritos que poderiam revelar segredos do mundo antigo, mas foi incendiada quando Júlio César tomou conta de Alexandria. Mas você sabia que existia outra grande biblioteca? A Biblioteca de Assurbanipal foi uma das bibliotecas mais importantes do mundo antigo. Ela foi descoberta em 1853 pelo arqueólogo britânico Austin Henry Layard, durante suas escavações em Nínive, a antiga capital da Assíria, no atual Iraque. A Biblioteca de Assurbanipal foi criada no século 7 a.C. pelo rei Assurbanipal, que governou a Assíria de 669 a.C. a 627 a.C. A biblioteca continha milhares de tablets de argila, com inscrições cuneiformes em língua acadiana e suméria. Esses tablets continham uma grande variedade de textos, incluindo obras literárias, como o Épico de Gilgamesh, textos religiosos, leis, tratados diplomáticos, mapas e registros históricos. A descoberta da Biblioteca de Assurbanipal foi um marco na história da arqueologia e da história antiga, pois permitiu que os estudiosos vissem a cultura e a história da Mesopotâmia com mais clareza. Muitos dos textos encontrados na biblioteca foram traduzidos e publicados, permitindo que a sabedoria e o conhecimento acumulado pelos antigos assírios fossem preservados para as gerações futuras. 7. Ossos de crianças com deficiência enterradas como realeza. Há milhares de anos atrás nossos ancestrais viviam uma vida de caçadores, a vida não era nada fácil, eles lutavam pela sobrevivência, por isso eles valorizavam os mortos tanto quanto nós na modernidade.
Os restos mortais de duas crianças de 10 e 12 anos foram descobertos em uma sepultura na região da Sibéria conhecida como Yakutia, em um local chamado Sungir, na Rússia. Os esqueletos dos meninos foram encontrados em um túmulo em forma de poço cercado por cerca de 60 chifres de rena, e estavam posicionados lado a lado, com as mãos entrelaçadas e cercados por uma grande quantidade de ornamentos. Os pesquisadores acreditam que as crianças eram membros de uma elite social da sociedade que habitava a região há cerca de 34 mil anos. As análises dos ossos indicaram que as crianças tinham deficiências físicas que teriam afetado sua mobilidade e os deixado dependentes de cuidados especiais. Além disso, os pesquisadores encontraram milhares de contas de marfim, dentes de raposa, ornamentos de marfim e outras peças de joalheria junto com os esqueletos. Essas descobertas sugerem que as crianças eram valorizadas e tratadas com grande respeito e foram enterradas com honras reais. A descoberta é significativa porque sugere que, em uma sociedade da Idade da Pedra, as pessoas com deficiências eram valorizadas e tratadas com respeito e cuidado. Isso é uma visão diferente da ideia anterior de que as pessoas com deficiências seriam deixadas para morrer ou seriam excluídas da sociedade. 6. Lucy. A descoberta dos ossos de Lucy é uma das descobertas mais importantes da história da paleoantropologia. Em 1974, uma equipe de pesquisadores liderada por Donald Johanson descobriu um esqueleto fossilizado de um hominídeo primitivo na Etiópia. Após examinar os ossos cuidadosamente, Johanson e sua equipe descobriram que o esqueleto pertencia a uma fêmea do gênero Australopithecus, que eles apelidaram de Lucy. Lucy viveu há cerca de 3,2 milhões de anos e é uma das mais antigas espécies de hominídeos conhecidas. A descoberta de Lucy forneceu uma grande quantidade de informações sobre a evolução humana e sobre como nossos ancestrais viveram. Com base em sua estrutura óssea, os pesquisadores concluíram que Lucy era bípede, o que significa que ela andava em duas pernas, assim como os seres humanos modernos. 5. Tumbas de Notre Dame. Enquanto faziam um trabalho de reconstrução na igreja de Notre Dame devido ao incêndio em 2019, foram achadas duas tumbas misteriosas enterradas abaixo da igreja. Claro que foi um achado totalmente extraordinário para os arqueólogos, e logo se descobriu que nos sarcófagos de chumbo estavam os restos mortais de Antoine de Laporte, o cônego da Catedral de Notre Dame que morreu na véspera do Natal de 1710 com 83 anos. Já no segundo sarcófago descobriu-se ser de um homem com cerca de 30 anos, que possivelmente era um nobre cavaleiro pertencente à elite da época, além de ter possuído uma doença crônica que destruiu a maior parte dos seus dentes. Ambos eram homens importantes em suas épocas por terem sido enterrados no centro da igreja de Notre Dame. Escavações posteriores a essa descoberta podem render mais respostas de quem realmente eram, e o porquê de terem sido enterrados juntos na igreja. 4. Manteiga de 2000 anos. Em 2013, um pedaço de manteiga foi encontrado em um pântano na Irlanda. Acredita-se que a manteiga tenha sido enterrada lá por volta de 2000 anos atrás. A manteiga foi encontrada em um recipiente de madeira bem preservado que havia sido enterrado no pântano. Devido às condições úmidas e frias do pântano, o recipiente foi mantido em excelente estado, permitindo que a manteiga fosse identificada. A manteiga foi analisada por cientistas, que descobriram que ela ainda estava comestível. No entanto, por razões óbvias, não foi recomendado que a manteiga fosse consumida. A descoberta da manteiga de 2000 anos é importante porque oferece uma visão da vida cotidiana e da culinária no passado. A manteiga era um alimento básico na dieta celta da época, e sua preservação no pântano fornece uma ideia da técnica de armazenamento utilizada pelos celtas. Além disso, a descoberta da manteiga é um exemplo de como as condições do solo podem preservar objetos antigos por milhares de anos, permitindo que os arqueólogos descubram informações sobre o passado que de outra forma poderiam estar perdidas. O que os cientistas acharam nesse lugar chocou o mundo inteiro. Os arqueólogos estão acostumados a lidar com os mortos, faz parte do trabalho deles examinar restos de ossos do passado para nos trazer alguma resposta, mas muitos ainda ficam perplexos ao verem os restos de corpos na cripta dos Capuchinhos. A cripta dos Capuchinhos fica em Roma, e também é conhecida como a cripta dos Capuchinhos de Via Veneto, é um local único e um tanto macabro que atrai turistas de todo o mundo.
A cripta está localizada abaixo da igreja de Santa Maria della Concisione dei Cappuccini, e abriga os restos esqueléticos de milhares de frades capuchinhos. Os frades capuchinhos chegaram a Roma no início do século XVII e ao longo dos anos, adquiriram uma reputação por sua habilidade em pregar, e sua dedicação em ajudar os pobres. Conforme os frades faleciam, eram enterrados na cripta abaixo da igreja e com o tempo, o espaço começou a se encher de ossos. Se você acha que tem coragem de visitar essa cripta, comente abaixo para sabermos. 3. Menino de 3 anos descobre tesouro. Um menino de 3 anos descobriu um tesouro avaliado em 2,5 milhões de libras esterlinas durante a sua primeira expedição de detecção de metais. O achado inclui joias antigas, broches, fivelas e um pingente com a imagem da Virgem Maria que remonta ao século XVI, e que acredita-se ter pertencido à Rainha Elizabeth I. O menino estava acompanhado de seus pais em um campo em Somerset, na Inglaterra, quando a descoberta foi feita. A família entrou em contato com as autoridades locais e um arqueólogo foi enviado ao local para investigar o tesouro. Segundo o arqueólogo, o tesouro é um dos maiores já encontrados na Grã-Bretanha e remonta a cerca de 400 anos atrás. O achado do menino de 3 anos é uma descoberta emocionante para os amantes da história e arqueologia e mostra que ainda existem tesouros históricos a serem encontrados no Reino Unido. 2. O Martelo de Londres. O Martelo de Londres é um artefato controverso que supostamente foi descoberto em Londres, em 1936. O artefato é um martelo com cabo de madeira que está envolto em um bloco sólido de rocha, que se acredita ter mais de 400 milhões de anos. Ele tem sido objeto de muito debate entre cientistas e criacionistas. Alguns acreditam que o artefato é evidência de que os seres humanos existiam há milhões de anos, enquanto outros argumentam que o martelo é uma ferramenta moderna que foi simplesmente envolta na rocha. O que difere do que se sabe hoje, que os primeiros indícios do ser humano existem há cerca de 5 milhões de anos atrás. Uma teoria é que a formação rochosa que contém o martelo foi formada através de um processo geológico natural conhecido como concreção. A concreção ocorre quando minerais, como o carbonato de cálcio, se cimentam ao redor de um objeto, como um pedaço de madeira ou um osso, criando uma estrutura sólida semelhante a uma rocha. Outros argumentam que o artefato é evidência da existência de civilizações antigas que eram muito mais avançadas do que se pensava anteriormente. No entanto, essa teoria é amplamente rejeitada pela comunidade científica. Apesar da controvérsia, o Martelo de Londres continua sendo um tópico popular entre aqueles interessados na interseção entre ciência e religião. 1. Cemitério de Guerreiros. Tumbas que datam da dinastia Shang foram achados na vila de Shaojiapengjin, cidade de Anian, no centro da China. Durante uma escavação de 2 anos em um sítio arqueológico, foram descobertas 18 bases de construções, 24 sepulturas, 4 sepulturas para cavalos e carruagens, além de muitas relíquias preciosas, como objetos de bronze elaborados, já de pedras, ferramentas de osso e conchas. Os arqueólogos ainda encontraram 6 carruagens enterradas com vários guerreiros e cavalos. As relíquias desses túmulos apresentavam decorações luxuosas e alguns dos guerreiros foram encontrados usando chapéus adornados com cordões de conchas, enquanto as testas dos cavalos estavam decoradas com folhas de ouro e suportes de bronze. As relíquias no local são diversas e relativamente bem preservadas, tornando-as de grande importância para os historiadores. Com certeza devem existir muitas outras coisas sobre o solo que não fazemos ideia do que são. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Te vejo na próxima.